Shalom, tudo bem? Quando nós falamos de arrependimento, alguns estudos anteriores aí, nós dissemos que se trata de uma mudança de ideia, de pensamento, né, de opinião. Arrependimento é uma espécie de restauração, corrigindo a direção, né, e retornando aos caminhos do Senhor, afastando-se dos pecados, numa transformação de vida que vem de dentro para fora. E com uma mudança de comportamento, óbvio, né, para atender à vontade de Deus em todos os aspectos de nossa existência. Foi isso que a gente falou. Em resumo, né? Em outro estudo, especificamente, né, sobre a salvação, nós dissemos também que exige, né, a salvação exige o cumprimento da vontade de Deus na lei, buscando a justificação. Exige também o afastamento do pecado, né, em busca da santidade, e também a perseverança nessas posturas de mudança de direção em nossas vidas, da obediência, né, do afastamento do pecado. E tudo isso daí deve ser mantido até o fim, essas posturas, né, a perseverança nessas posturas até o fim. Mas ainda falta uma coisa, que na realidade não é separado daquilo que nós já falamos, mas está inserido, como que diluído em todos esses conceitos. É isso que nós vamos ver aqui, nesse estudo. Eu sou o Antônio, e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos e rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, pelo tempo que nós temos aqui em estudo da tua palavra. Nós rogamos a tua proteção, a tua sabedoria, a tua luz, que venha sobre nós, abrindo mentes e corações para que possamos receber de ti, e que teu Espírito fale conosco, para a honra e glória do Senhor, permitindo que tenhamos o discernimento da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Houve uma ocasião em que um jovem rico foi falar com o Cristo a respeito de vida eterna. Essa história é contada, na realidade, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, embora com algumas diferenças entre elas, mas sendo a mesma história em essência, né? Lucas descreve esse jovem como um príncipe que se aproxima de Jesus e o questiona. Marcos descreve como um homem que se põe de joelhos, enquanto Mateus trata como um jovem. Por isso eu falei sobre jovem. Nós falamos sobre essa passagem especificamente no estudo Vida Eterna e os Mandamentos, que você pode assistir no nosso canal. O questionamento em si que o jovem faz, o príncipe, né, como no Evangelho de Lucas, no entanto, nas 3 versões, digamos assim, né, nas 3 versões da história, o questionamento é o mesmo. E a conversa entre esse jovem, o príncipe, e o Cristo toma o mesmo rumo. Nós vamos ler a partir do Evangelho de Lucas. Vamos ler. Lucas capítulo 18, versículos 18 em diante. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o eterno nosso Deus. Né? Gente, olha só, a pergunta feita pelo príncipe, aqui baseada no Evangelho de Lucas, não foi uma provocação a Jesus, mas deixou ali bem claro, né, uma dúvida sobre a conexão entre vida eterna e as ações humanas. Ou seja, o que ele precisava fazer, né, para herdar a vida eterna. Fazer, isso fala de ação. Em especial as ações do bem. Ou seja, precisamos fazer o bem ao próximo. Precisamos fazer algo para herdar a vida eterna. Não é simplesmente ficar sentado e esperando que a graça caia sobre nós. Não, nós precisamos fazer. A pergunta do jovem foi sincera e o Cristo respondeu. Cremos que se essas conexões não existissem, ou se não fossem necessárias por qualquer motivo, Jesus teria rebatido a pergunta desde o início. Mas nós cremos que essas conexões existam. Na realidade, são as nossas boas obras que são feitas com base na lei, no cumprimento dos mandamentos, simplesmente porque a palavra de Deus é justiça. Quando praticamos a palavra de Deus contida na Torá, nós praticamos a justiça de Deus. É impossível não fazer essa conexão, porque a palavra de Deus é justiça. O Cristo foi muito preciso ao responder que, para entrar na vida eterna, o príncipe deveria guardar os mandamentos. Essa foi a resposta direta à pergunta direta que o príncipe fez. Perceba, no entanto, que Jesus somente chegou a mencionar alguns mandamentos. Ele deu exemplos. Ele não falou que somente aqueles ali é que levariam ou conduziriam à vida eterna. Não, ele deu exemplos dos mandamentos. Ele não falou somente dos 10 mandamentos, como se costuma dizer. Não, os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, os 10 primeiros pronunciamentos de Deus, de Êxodo 20. Até porque no Evangelho de Marcos, e também, vamos dizer assim, no Evangelho de Mateus, ele chega a mencionar nesses dois evangelhos, nós estamos lendo Lucas, nós lemos ali um trecho a partir do Evangelho de Lucas, mas em Marcos e em Mateus, o Cristo chega a mencionar mandamentos que não estão entre aqueles 10 primeiros lá, os 10 mandamentos. Ele fala de outros, ele cita outros. Então, nós podemos crer que aquilo ali, nós podemos entender realmente e receber que aquilo ali são apenas exemplos de mandamentos que precisam ser cumpridos. Ao final desse trecho, né, no diálogo que ele tem com o Cristo, o jovem príncipe declara que ele observou aqueles mandamentos. Né? Ele tinha observado todas aquelas coisas, como ele disse. Hoje em dia, nós encontramos realmente a interpretação de que a lei não serve para os gentios. Eu estou falando sobre isso aí a partir dessa declaração do jovem príncipe que disse que ele tinha observado todas aquelas coisas, ou seja, que ele tinha observado os mandamentos. É sobre isso, pelo menos nesse ponto. Então, assim, nós temos a interpretação de que a lei não vale para os gentios, principalmente essa interpretação é baseada em Atos capítulo 15, quando Pedro, ali no concílio em Jerusalém, fala que eles, ali reunidos, nem os pais puderam suportar o jugo que sobre eles estava, referindo-se a uma lei. Isso demonstraria, a partir dessa interpretação, o quanto a lei não poderia ser cumprida, porque é um jugo pesado, um fardo pesado. Na realidade, nós não concordamos com esse ponto de vista. E, em verdade, nós já explicamos qual é o nosso ponto de vista em um estudo anterior no canal. Convido você a assistir o vídeo, o estudo Carga Pesada. Procura no canal Carga Pesada. Deve aparecer o link aqui na tela, mas procura o estudo Carga Pesada. Sobre ele nós falamos especificamente sobre esse aspecto. Mas o que queremos dizer aqui é que não se trata de dizer que o príncipe estaria mentindo, por causa dessa interpretação que diz que não era possível cumprir toda a lei. Nós já falamos que para nós é possível, e Deus mesmo fala que é possível. Ele mesmo fala sobre isso. Lá na Torá, em Deuteronômio, ele tem a citação. No estudo anterior nós falamos sobre isso. Né? Ele não estaria mentindo quanto ao cumprimento de todas aquelas coisas. Ou seja,
Pode perfeitamente ser que ele tenha cumprido mesmo. Porque, na realidade, ele não estava falando disso porque o assunto entre ele e o Cristo estava fechado na palavra de Deus. E se você assistir esse estudo Carga Pesada, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Ou seja, o que na realidade o jovem estava dizendo é que ele vivia pelos mandamentos e sua vida estava moldada em torno de toda a lei, como todo Israel. Tudo em Israel era assim. E continua, talvez, até hoje. Quando Jesus ouviu o que ele tinha falado, o que aquele jovem príncipe tinha falado, né, o Evangelho de Marcos aqui vem retratar ou relatar, né, dizendo que Jesus o amou. Quando Jesus ouviu aquilo ali, Jesus o amou. Talvez demonstrando que ele tinha percebido a sinceridade na pergunta daquele príncipe. E, obviamente, seu comentário, né, em torno disso aí, que ele ainda precisava de algo mais em seu coração. Por isso, obviamente, o Cristo, tendo amado aquele jovem príncipe, percebendo a sinceridade no coração dele, pela pergunta que ele estava fazendo, o Cristo teve amor por ele, embora soubesse o que estaria por vir. Ou seja, o questionamento do próprio Cristo, de forma indireta, naquilo que o jovem príncipe estava perguntando, estava trazendo para ele, é que deixa ali realmente clara a situação. Vamos continuar para isso aí, a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós lemos ali até o versículo 21. Vamos continuar. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Bem, em primeiro lugar, é claro que o Cristo, quando ele falou essas palavras, ele tocou nas posses do príncipe. E aí deixou o príncipe triste. Entristeceu muito, né? Pelo que está escrito. O que ele quis expor ao jovem, na realidade, é que seu coração ainda não estava totalmente dedicado a Deus. O coração não estava ainda totalmente dedicado a Deus. Suas riquezas, olha que coisa séria isso, ainda representavam um obstáculo para entrar no reino, porque não havia em seu coração a disposição pela renúncia ao mundo. Esse é o ponto fundamental. A renúncia ao mundo e aos bens materiais, ainda que sejam necessários, essenciais. Mas é necessário realmente renunciar ao mundo. É nesse sentido que estamos falando. Enganam-se, a nosso ver, aqueles que pensam com base unicamente na letra. Lembre-se de que a letra mata. Aqueles que olham para a letra e acham que o Cristo estava aqui criticando os ricos, aqueles, eventualmente, que conseguem prosperar materialmente com o fruto do seu trabalho. Nós não cremos nisso. Né? Esse não é o cerne da questão para nós, porque o Cristo estava se referindo àqueles que não têm o reino como sua busca principal, devotando tudo a Deus. Aqueles que mantêm o seu coração na matéria, basicamente, não têm o reino de Deus. É nesse sentido que ele estava falando. E não criticando os ricos, e não criticando a própria riqueza. Não, o Cristo deixa claro em muitos de seus ensinos que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, se a pessoa trabalha, obviamente que ela vai prosperar. E nisso ela pode acumular riquezas. Mas esse não é o fundamento, esse não é o ponto principal. Ele mesmo fala que é para acumular riquezas no céu. Veja bem, quantas pessoas, né, falando desse tema, né, desenvolvendo ou explorando um pouco mais, quantas pessoas têm posses e pensam só nelas, só pensam nas posses, nos trabalhos, mas deixam Deus em segundo plano em suas vidas. Olha que coisa. E muitos fazem isso até sem perceber, buscando as coisas antes de tentar garantir um lugar no reino dos céus. Que coisa! Elas agem como se fossem viver eternamente, viver para sempre aqui nessa terra. E querem conquistar coisas que um dia, aceitem isso ou não, elas conquistam coisas que um dia terão que deixar
para seguirem para outro plano de existência. E todo mundo vai morrer. E ninguém leva suas posses consigo. As pessoas não param para analisar que nós somos, na realidade, peregrinos nesta terra e que estamos só de passagem por aqui. Olha, tem objetivos, as pessoas, né, têm objetivos focados no mundo físico, material, e se esquecem quase que totalmente, ou totalmente, diria, de buscar realmente, ou de garantir a sua entrada no céu. Nós não estamos dizendo aqui que isso é pecado, buscar riquezas, ou buscar prosperidade, buscar uma vida mais confortável para si mesmo, para a família, ou querer ter um sonho, um desejo, quero comprar um carro. Não, não é nada disso. Não é isso. Ou que isso não deva ser feito. Não, a gente não está falando nada disso. Que buscar riqueza, abastança, sonhos, né, desejos materiais, não deve estar entre as nossas metas. Não, nós não estamos falando isso. O que é prejudicial é colocar essas metas antes de buscarmos o reino. Metas prioritárias. Na realidade, o que deve ser prioridade é a busca do reino de Deus. Porque muitos estão preocupados com qualquer coisa que não a vida eterna. Esse é o ponto. Né? Veja, a gente acabou de falar, veja o que o Cristo falou, então, vamos ler, em Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, durante o Sermão da Montanha. Vamos ler? Mateus capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Glória a Deus. Do mesmo modo, aqui o Cristo não estava dizendo que, de uma forma determinante, que não é para fazer isso. Mas ele estava dando prioridade ao reino dos céus. Não é pecado nós conseguirmos riquezas ou buscar construir, né, a prosperidade através do trabalho, óbvio, não é. Mas nós precisamos ter o reino em primeiro lugar. É isso. Ou seja, aquele príncipe que estava perguntando para o Cristo ainda precisava renunciar ao mundo para poder entrar no reino. Ele cumpriu os mandamentos, mas ele não renunciava ao mundo. O mundo ainda estava em seu coração. É basicamente isso. Mesmo hoje em dia, as pessoas estão fracas no caminho de Deus por causa disso. Elas estão despreparadas, ignorantes das Escrituras, surdas quanto aos avisos de Deus e cegas quanto aos sinais que estão nas Escrituras, alertando que as coisas podem acabar a qualquer momento. Mas quando elas acordarem, infelizmente, se acordarem, né, a trombeta na realidade já tocou e tudo se foi. As Escrituras advertem para a oração. Veja bem, devemos orar, né? Elas advertem para o ouvir da palavra, para a prática da palavra em todos os seus aspectos, a obediência, o cumprimento dos mandamentos. Mas as pessoas não oram, não ouvem a palavra e nem praticam. Ouvem falsos profetas que falam o que elas querem ouvir para saciar a sua sede e fome de afeto, de amor, de misericórdia, o que também não é errado em tese, né? Afogadas que estão em suas próprias emoções. Gente, que coisa terrível isso. Vou buscar ouvir aquele porque aquele fala o que o meu coração precisa. Eu creio que a gente pode dizer, em verdade, já recebeu o seu galardão. Elas ouvem instruções de falsos mestres que ensinam o que elas querem aprender. Mestres para si mesmas. O que elas querem aprender, né? Doutrinas fáceis que as distanciam da palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento da alma. Distraídas essas pessoas, né? Elas estão distraídas no meio do turbilhão de informações que o próprio mundo oferece. Por isso, assim, eu estou tão distraído com certas coisas que na hora que eu vou falar de Deus, eu quero algo fácil, para dar mais tempo para eu fazer o que eu tenho que fazer. Olha que coisa. Terrível pensar assim, terrível. Por fim, essas pessoas praticam doutrinas que estão, em verdade, à margem das Escrituras e sequer estão de acordo com o ensino do Cristo. Talvez por comodidade,
Não sei, porque elas estão muito ocupadas para estudarem por si mesmas as Escrituras, refletirem, raciocinarem por si mesmas e descobrirem as maravilhas do tesouro que Deus nos deixou desde o princípio. Basicamente isso. Quando é para orar, falamos, elas não oram. Quando é para ouvir a palavra de Deus, elas não ouvem. Quando é para colocar a palavra em prática, elas não colocam. Há disposição para tudo. Elas querem ou arranjam tempo para tudo. Para ir na academia, para fazer alguns outros estudos. Veja bem, não estou dizendo que isso é errado, não. O problema é qual é o lugar que isso ocupa em nossas vidas. Academia, estudos, passeios, né, para comprar bens materiais, para ir a festas e tudo mais. Mas qual é o lugar que isso ocupa em nossos corações? Né? Porque a gente não vê disposição para investir realmente no relacionamento com Deus. As pessoas acham que ir à igreja ou a um templo qualquer é o suficiente para abrir as portas do reino para elas. Mas as Escrituras avisam, presta atenção, que cada um vai ter que prestar contas a Deus. Isso é individual. Lá naquele dia terrível, o Cristo não vai olhar para uma determinada denominação e falar assim, você é daquela igreja ali? Pode passar. Não, não é não. Cada um de nós vai ter que prestar contas a Deus. Olha que coisa. Isso é ao mesmo tempo terrível, mas ao mesmo tempo alentador, porque, poxa, se nós fazemos a nossa parte, então vamos temer o quê, né? Diante de tudo que eu acabei de falar, gente, eu vou retomar uma citação que nós fizemos no estudo anterior, em que citamos o profeta Jeremias, uma palavra que ele recebeu, né? A palavra do Senhor, antecipando a nova aliança, que viria tempos depois com Cristo. Vamos ler essa citação? Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus, bendito seja. Que coisa, né? A lei em nosso interior, escrita em nossos corações de carne. A lei do Senhor deve estar em nossos corações. Ela será um peso, nós falamos já sobre isso aí, para aqueles que ainda não a aceitam, principalmente aqueles que estão no pecado. Nós falamos isso. Para esses, ela é amarga e opressora, mas a lei, ela em si, a natureza dela não é essa. Quando a lei está em nossos corações, isso é a verdade. Dentro de nós certamente não estaremos debaixo dela. Ela está dentro de nós. E Deus falou que quer fazer uma aliança. A nova aliança é uma aliança que faz com que a lei, que muitos dizem não valer mais, a lei esteja dentro de nós. Presta bem atenção nisso. Ter a palavra de Deus em nós nos faz obedecê-la. Olha que coisa. De uma forma natural. Porque ela está em nós, ela está dentro do coração. E é isso que nos conduz a essa nova aliança e nos faz compreender que devemos renunciar ao mundo para entrarmos no reino de Deus. É interessante lembrar, já que estamos citando aqui Jeremias, né, nessa palavra de que nessa profecia, né, recebida de Deus, de que a lei estará em nossos corações, dentro de nós. Provavelmente aquele príncipe não tinha essa lei no seu coração, embora praticasse todos os mandamentos. Então, além da prática, é preciso renunciar ao mundo, compreendendo a lei do Senhor, ela é feita para o nosso bem, ela permite que possamos encontrar as portas do reino abertas. É nesse sentido. É bem isso que nós precisamos assimilar para poder compreender aquela passagem dos evangelhos. Amém? É isso. Nossa sugestão, como conclusão, é para que você seja obediente à palavra de Deus e faça a vontade do Pai que está nos céus. Mas esteja sempre pronto a renunciar ao mundo para poder herdar a vida eterna. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Esse é o nosso estudo de hoje. Shalom. Fica com Deus.